Romanos 4, 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Nós vamos falar sobre o Deus que salva os circuncisos e os incircuncisos. Nós estamos já há algum tempo expondo o livro de Romanos, e esse livro, o tema desse livro é o Evangelho de Deus, que fala a respeito do seu Filho. E do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 1, verso 32, ele mostra que todos os gentios estão debaixo da ira de Deus. Depois do 2:1 ao 2:16, ele mostra que o homem moralista também está debaixo do juízo de Deus. Depois do 2:17 até o final do capítulo 2 mostra que o judeu também está debaixo da ira de Deus. Até ele chegar no 3:9, onde ele chega à conclusão que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e estão debaixo da ira de Deus. Então, do 3:9 até o 3:18, ele faz aquela composição de salmos que demonstra para nós a realidade da natureza humana. E a partir do capítulo 3, verso 21, então ele começa a mostrar a salvação provista por Deus para todos. Porque se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E quando nós entramos no capítulo 4, nós vamos ver essa salvação de Deus, que é descrita nesse texto como a justificação pela fé, no exemplo de Abraão, um grande personagem do Antigo Testamento. E é dentro dessa série que nós estamos. E Paulo começa a provar, do capítulo 4, verso 1 até o 5, que Deus é o Deus que justificou Abraão pela fé, independente daquilo que Abraão fez. Depois do capítulo 4, do 6, 7 e 8, ele vem falar dessas bem-aventuranças e do exemplo de Abraão. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E agora, seguindo a argumentação de Paulo, Paulo vai mostrar que Deus não é um Deus somente dos circuncisos, mas também dos incircuncisos. Então, à guisa de introdução, irmãos, eu gostaria de dizer que todo homem e mulher que faz parte do povo de Deus, ele corre um sério perigo. Ele pode incorrer num sério problema, pensar que por ele fazer parte desse povo, ele é melhor do que os outros. Isso aconteceu com os judeus. E infelizmente acontece também conosco. E este problema é fruto do pecado, da herança que recebemos em Adão. Talvez você nem tenha consciência de quão mal você e eu sejamos diante de Deus. Porque ainda depois que Deus nos salvou, nós podemos incorrer no erro de nos julgarmos melhores do que os outros, julgarmos que somos superiores aos outros, e assim desprezarmos os outros, menosprezarmos os outros, como fez o povo judeu. Para o povo judeu, os outros eram como animais imundos, eram como cães, e eles estavam garantidos porque eles eram filhos de Abraão. Eles eram os circuncisos, aqueles que entraram na obediência da lei por meio da circuncisão aos 8 dias de vida, quando foram circuncidados.
E o que era a circuncisão? A circuncisão era a remoção da carne do prepúcio. E era feita aos 8 dias de vida do menino. Infelizmente, irmãos, ainda entre nós cristãos, existe um ar de superioridade e de arrogância no que se refere aos demais homens. Infelizmente, nós rejeitamos o contato com muitas pessoas com o pretexto de não nos contaminarmos com o mundo. Infelizmente, nós rejeitamos parentes que praticam coisas que nós concordamos, rejeitamos relacionamentos sem perceber que veladamente nós estamos de verdade sendo preconceituosos. Então, o que você faria se entrasse alguém que você conhece, por exemplo, que fosse uma prostituta, um homossexual, que fosse alguém que esteve preso há muito tempo e agora estava solto e está entrando na reunião? Será que você conseguiria se sentir bem se tal pessoa sentasse ao seu lado? Será que verdadeiramente você entende que para Deus não faz diferença nenhuma entre quem ela é e quem você é? Que você, porque foi salvo, não é diferente em nada dela? Você simplesmente foi fruto da misericórdia de Deus e por isso você foi salvo. Não por nenhum mérito seu, não por nada de bom que você faz, nem que possa fazer, e que você não é diferente dessa pessoa de forma nenhuma. Porque em Adão você é igual a ela, e talvez você não teve práticas tão ruins como ela, porque de alguma forma, por causa das leis, da boa educação, o mal foi restringido na sua vida. Por causa da graça comum de Deus que restringiu com que você não fosse tão ruim como você poderia ser, como eu poderia ser. Infelizmente, irmãos, o povo de Deus tem se tornado arrogante, presunçoso. Algo que aconteceu conosco que deveria nos levar à humildade, à dependência de Deus, algo benéfico para nós, tem nos tornado homens e mulheres que desprezam os outros. E esta passagem nos dá uma grande lição sobre isso. Porque Deus nos colocou no mundo para sermos instrumentos de salvação. E as dádivas que nós recebemos dele não nos fazem melhores do que ninguém. Estas coisas nos deviam trazer a seguinte indagação: por que eu, Senhor? Por que o Senhor salvou a mim? Por que o Senhor salvou alguém como eu, que jamais merecia? E esse era o problema desses judeus que estavam ouvindo Paulo, irmãos. Ainda depois de terem recebido a Cristo, havia muita dificuldade de relacionamento com os outros. Isso você vê em Gálatas, você vê em Atos capítulo 15, você vê todas as vezes que há uma dificuldade de relacionamento entre aqueles que são da circuncisão, ainda que salvos, e aqueles que não são, os incircuncisos. Quem são estes? Todos os demais homens, incluindo você e eu. E Paulo faz a seguinte pergunta: vem essa bem-aventurança, verso 9, exclusivamente sobre os circuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Que bem-aventurança é esta, irmão? Se nós lemos a partir do capítulo 3, versos 21, nós vamos descobrir que essa bem-aventurança é a justificação pela fé. É esta fé que foi imputada a Abraão. E que base está essa bênção? Está sobre a base do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Envolve pagamento de dívida, libertação da escravidão, perdão de pecados, imputação da justiça de Cristo na nossa conta, a nossa maldade sendo colocada sobre Cristo, reconciliação com Deus, redenção, salvação. Essa é a bem-aventurança. E se fosse perguntado para algum judeu, salvo em Cristo Jesus naquela época, ele poderia dizer, sim,
Isso só para nós. Nós somos o povo da aliança. E qual é a marca da nossa aliança? A circuncisão. Essa é a marca que prova que Deus fez uma aliança conosco e nos marcou para que fôssemos povo dele. Isso que um judeu diria. Ou, ainda que poderia se sentir constrangido se estivesse diante de muitos gentios, então ele ficaria quieto, mas na mente dele pensaria: nós somos melhores. Nós somos descendentes de Abraão segundo a carne. Aí entra o argumento de Paulo. A bênção de Abraão é só para os judeus? Vamos ver lá, irmãos. Talvez tenham pessoas aqui conosco que nem imaginam o que é um circunciso, o que é um incircunciso, né? Por isso que eu disse que a circuncisão era um ritual religioso estabelecido por Deus em Gênesis 17, a partir do verso 10, que era uma ordenança de Deus, onde a carne do prepúcio do bebezinho de 8 dias seria removida. Isso era o sinal da aliança de Deus com o povo dele. Marcaria que esse era o povo dele, todos os descendentes de Abraão. Naquele dia Abraão se circuncidou o seu filho, circuncidou todos os homens da sua casa. E a partir daquele dia, todo menino de 8 dias seria circuncidado. Era a marca da aliança que eles tinham com Deus. E todo o restante dos povos eram chamados incircuncisos. Isso era uma grande ofensa. Era um palavrão para o judeu, né? Se um judeu dissesse para você assim, seu incircunciso, é que você valia menos que um cão. E quando ele acordava de manhã, ele ia agradecer a Deus por ele não ter nascido mulher, não ter nascido cachorro e não ter nascido gentil. Então, era uma prepotência que eles tinham muito grande. Amém, irmãos? Então, parafraseando Paulo, o que nós podemos dizer? É como se Paulo dissesse assim: visto que está escrito, a fé foi imputada a Abraão com base... Visto que está escrito, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, e com base naquilo que nós dissemos até agora, essa bem-aventurança é exclusivamente para os judeus ou também pode alcançar outros povos? E se tivesse um judeu ouvindo, ele dizia assim: somente para o povo escolhido. E um crente soberbo diria assim também: irmãos, Deus me escolheu, eu sou a joia dele, não há ninguém mais precioso do que eu nas mãos dele. Sem perceber que isso é fruto de orgulho, arrogância, de alguém que entrou num caminho equivocado e se julga melhor que os outros, ainda que veladamente, não é? E Paulo está perguntando, segundo o exemplo de Abraão, o que nós podemos dizer? Né? Como diz o verso 9, parte final, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A justiça de Deus foi apropriada pela fé por Abraão. E agora essa justiça pertence a ele pela fé. A fé foi imputada a ele como justiça. Agora ele recebeu a justiça de Deus sobre ele. Em que momento isso aconteceu? Em que momento da vida de Abraão ele foi justificado? Esse é o argumento de Paulo, irmãos. Antes ou depois da circuncisão? E vem o verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída? E a ideia é séria, porque ela traz uma conotação de, não só de tempo, mas muito além de tempo, muito mais séria do que isso. Como, pois, lhe foi atribuído? Em que momento foi atribuído da vida de Abraão? E continua o texto, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E diz o texto, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ou seja, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Em Gênesis capítulo 15 está escrito isso.
E em Gênesis capítulo 17, ele foi circuncidado. Então, quando ele foi justificado pela fé, ele ainda era um incircunciso. Ele se assemelhava a um gentio. E Paulo está perguntando: o que veio primeiro? A circuncisão ou a justificação pela fé? O que veio primeiro? A marca, o ritual ou a realidade? E Paulo vai mostrar, irmãos, que Gênesis 15, os eventos relacionados a Gênesis 15 são 14 anos antes dos eventos relacionados a Gênesis 17. Isso você descobre através da idade do filho de Abraão, Ismael, que ele teve com Agar, quando ele quis ajudar a Deus. Então Abraão, esse é o argumento de Paulo, era ainda um incircunciso quando foi justificado, e se assemelhava a todos os outros incircuncisos. É como se Paulo dissesse assim: sob quais circunstâncias Abraão foi justificado? Antes ou depois da circuncisão? A resposta é antes, quando ele ainda era um incircunciso. Agora você pensa, irmão, alguém ouvindo isso se fosse um gentio, e esse gentio fosse alguém que conviveu com um judeu durante algum momento da sua vida, naquela época. Veja a boa nova que ele está ouvindo, irmão. Tudo que ele ouviu do homem que se considerava superior que ele, melhor que ele, porque era homem de Deus, povo de Deus, e ele era um cão. E agora veja que boa nova, porque nós estamos incluídos nessa boa nova. Amém? E pense que se esse homem acreditava nisso, bom, um prosélito, por exemplo, porque ainda que ele tivesse sido convertido, ele ainda era um gentio, ele não era um puro sangue. Então pense, um dia ele encontrou Jesus e converteu-se. Veja que boa nova é para ele a mensagem do Evangelho. Veja que boa nova que os rabinos perderam de vista, porque para os rabinos só entraria no céu quem fosse circuncidado. E se um judeu pudesse se tornar tão mal, a ponto de se tornar um ímpio, ainda assim, de alguma forma, antes de morrer, por algum meio sobrenatural, ele perderia a sua circuncisão para poder ser lançado no inferno. Esse era o pensamento dos rabinos, porque nenhum circunciso entraria lá, e Abraão estaria na porta para garantir isso. Pense a prepotência desse povo. Pense quando isto foi ouvido por um gentio, como o seu coração se encheu de júbilo. Então Deus não é só Deus daqueles homens, então é Deus de todos os homens, para a salvação de todos os homens. Essa é a mensagem que Paulo está pregando. É como ele disse lá no capítulo 3, verso 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Ele diz sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então é Deus de todos, rico para com todos os que o invocam. Essa é a boa notícia, irmãos. Amém? E continuando o nosso texto, então, é dito assim, verso 11: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso. Então, como é que nós entendemos isso? Primeiro, Abraão se apropriou pela fé, e esta fé foi colocada na conta dele, como justiça, lhe foi atribuída, e depois ele foi circuncidado. Isto era um sinal. Leu aí? Um sinal e um selo. Verso 11. O que significa um sinal? O sinal é um símbolo que indica algo
que significa algo ou indica um fato. O símbolo sempre aponta para o simbolizado. E isso está sempre relacionado estreitamente. O símbolo vai apontar para o simbolizado. Hoje vocês perceberam isso na nossa reunião de partir do pão. Não é? Nós olhamos para os símbolos e lembramos daquilo que eles representam. Amém? E diz que Abraão recebeu este sinal. O remover do prepúcio significa ou sugere a extirpação da culpa e da poluição do pecado, como dizia William Hendrickson. Então a justificação pela fé está com isso envolvido. A extirpação da culpa, a remoção da culpa, está simbolizado no que, irmãos? No remover do prepúcio. Os irmãos podem estudar o que seja isso depois, amém? A remoção da carne do prepúcio. E além disso, significa o abandono da confiança em si mesmo. O abandono da confiança na sua própria força, na sua própria capacidade para confiar em Deus. É isso que esse símbolo, esse sinal significava. Vocês podem ler isso lá em Colossenses capítulo 2, né? Quando fala da circuncisão de Cristo. 2,13 diz: e vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, verso 11, nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas, agora irmãos, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E lá em Filipenses 3 também vocês vão ler isso. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, o que significa isso? A circuncisão real significa um abandono da sua autoconfiança, o abandono da sua prepotência, da sua capacidade humana para confiar em Deus. É esse o significado da circuncisão. É removida o poder da carne. Foi removido pela circuncisão de Cristo. Amém? E como é que era simbolizado isso que tinha acontecido com Abraão? Pela circuncisão do seu órgão genital. Aquilo era o sinal daquilo que tinha acontecido com Abraão. Amém? Os irmãos entenderam, irmãos? Extirpação da culpa e poluição do pecado. Abandono da autoconfiança em si mesmo. Era isso que tinha acontecido com Abraão. E qual era o sinal disso que tinha acontecido com ele? A circuncisão. Amém? Mas não era só um sinal. A Bíblia diz, no capítulo 4:11 aqui, que também era o selo da justiça da fé. Nós sabemos que o selo é uma garantia dada, uma marca que sugere propriedade. Quando um rei selava uma carta, por exemplo, com o seu anel e o seu brasão, ninguém poderia abrir aquela carta senão a pessoa a quem o rei havia enviado. E aquilo provava que era propriedade do rei. Foi isso que aconteceu também na tumba que foi Jesus colocado, né? A pedra foi selada e foi colocada o brasão do rei nela, e ninguém poderia removê-la. Ninguém tinha autorização de removê-la, senão, se isso acontecesse, morreria. O selo mostra propriedade. E a palavra de Deus em Efésios, irmãos, diz, 1:13, que depois que cremos,
depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, diz o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, para louvor da sua glória. Selar era a garantia da promessa. Amém? Então a circuncisão em Abraão era a garantia que Deus cumpriria aquilo que ele fez. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo, como uma garantia da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso. Amém? Os israelitas tinham vários sinais na antiga dispensação. Por exemplo, a circuncisão, a Páscoa. Nós, os crentes, temos alguns também. O partir do pão, por exemplo. O batismo. São símbolos externos de realidades interiores. Quando alguém se batiza, irmãos, quando creu de todo o coração, quando entregou sua vida a Cristo, quando foi sepultado com Cristo e ressuscitou juntamente com Cristo, essa realidade aconteceu nele. Então, agora ele demonstra externamente aquele símbolo daquilo que aconteceu no seu interior. E também no partir do pão. Como os israelitas tinham a circuncisão e a Páscoa, nós temos o batismo e o partir do pão. São demonstrações exteriores de realidades interiores. Amém? Só podem ser praticados genuinamente por pessoas que verdadeiramente têm realidade interior. Mas assim como a circuncisão era praticada por homens que não seguiram os passos de Abraão, assim também o batismo e o partir do pão pode ser praticado por pessoas que não têm realidade espiritual. Se tornam ritos religiosos sem realidade alguma. Amém? Seguindo então, ainda no verso 11. Por que isso aconteceu com Abraão? Por que a ordem cronológica é essa? Os irmãos sabem? O texto explica. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Por que Abraão foi justificado primeiro? Para que os gentios fossem participantes disso. Então a vida de Abraão, essa cronologia tem um propósito de Deus envolvido. Amém? Por que Deus justificou Abraão 13 anos antes? Para deixar claro que a porta da salvação seria aberta para os gentios, para todos os homens, não só para os judeus. Imagine, irmão, um rabino que dizia assim: nós somos povo de Deus. Ele se perdeu no texto, não é? Só os circuncidados são povo de Deus. Ele tinha se perdido no texto. Homens sábios, humanamente falando. E Paulo está demonstrando assim: vocês se perderam no texto. Quando Abraão foi circuncidado, quando Abraão foi justificado, melhor dizendo, ele ainda era um incircunciso. E sabe por que Deus fez isso? Para ele ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então, na vida de Abraão, nós temos esse exemplo da salvação de Deus. Como ele foi salvo antes de ser circuncidado, dessa mesma forma, os judeus, os gentios que creram, poderiam ser salvos. Amém, irmãos? Sem a circuncisão e sem a dependência da circuncisão. Nós podemos dizer que ter Abraão por pai é seguir o mesmo exemplo de Abraão. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas 3 que os que são da fé são filhos de Abraão e são abençoados com o crente Abraão. Porque se eles são da fé, são filhos de Abraão. Amém?
Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos uma coisa, irmãos. Quando a gente fala dessas questões de paternidade, de ser pai, nós precisamos acordar para uma coisa, que depois nós vamos tocar isso quando nós vamos entrar na prática do que nós estamos vendo. Que os nossos filhos aprendem conosco pelo que veem e não pelo que ouvem. Ainda que eles precisam ouvir e ser instruídos. Mas parece que a capacidade deles primeira é imitar-nos, ainda que inconscientemente. Então essa questão de andar nas pisadas do Pai nos traz responsabilidade como pais e como filhos, né? Nós imitando aqueles homens de fé que Deus nos deu, por exemplo, que estão nas Escrituras, e os nossos filhos vendo a nossa prática de vida, imitando as mesmas pisadas, as mesmas nossas pisadas. Isso é muito significativo, amém? Mas Abraão não é só pai dos incircuncisos, também dos judeus. Como diz o verso 12, os verdadeiros filhos de Abraão são os que seguem as suas pisadas. E pai da circuncisão, diz o verso 12. Ele vai explicar o que é, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. Ou seja, ele não é pai só daqueles que fizeram uma operação no seu órgão genital, não. Além disso, são homens que têm realidade interior. Eles andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. O que ele está dizendo? Antes de ser circuncidado. Ele está dizendo que entre os judeus existem filhos verdadeiros de Abraão. E são aqueles que andam nas mesmas pisadas de fé que teve Abraão. Paulo está dizendo, você pode ser filho de Abraão e circunciso, porém, não é somente circunciso, a circuncisão que te faz filho de Abraão. Você deve trilhar o mesmo caminho de Abraão. E o judeu ia olhar e dizer, mas qual é esse caminho? O caminho de abrir mão da sua força própria para confiar em Deus e receber a justificação de Deus, que é pela fé somente, não por obras. Foi isso que Abraão fez. Como diz capítulo 4, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, ele diz, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Se algum judeu, se algum incircunciso, quer verdadeiramente ser filho de Abraão, ele deve crer, como fez Abraão, andar nas pisadas da fé que teve Abraão, seu pai, antes de ser circuncidado. Os irmãos estão entendendo? Ele vai olhar a vida de Abraão e vai perceber que há esse lapso de tempo até o capítulo 17. E antes disso, a declaração de Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. E agora ele caminha nesta mesma pisada. A ideia da pisada não é andar ao lado, irmãos. A ideia da pisada é andar atrás, numa fila. Por onde Abraão andou, esse judeu deveria andar também. Se Abraão creu em Deus, esse judeu seria filho de Abraão, crendo em Deus. Então, e pai da circuncisão, e Paulo vai explicar, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E o que nós podemos aprender, irmãos, com esses poucos versículos? A primeira coisa, irmão, é que quando nós fomos salvos por Deus, pelos méritos de Cristo, e não por nada que nós fazemos. E nós não temos nada o que nos gloriar, principalmente, irmãos, em detrimento de outras pessoas. Se nós nos gloriamos, a palavra de Deus diz que é em Cristo Jesus. Se nós nos gloriamos, diz a palavra de Deus, é em conhecer a Deus. Ou seja, não tem nada ligado conosco.
Você já notou como nós temos facilidade de nos orgulhar daquilo que nós fazemos? De quem nós somos, do que temos, da capacidade que temos? Então, nós precisamos aprender isto, de fato, que nós não somos melhores do que ninguém. O Evangelho iguala os homens todos na mesma posição. E você deve se gloriar em Deus. E se você despreza os outros, como muitas vezes nós vemos, né? Por exemplo, chega alguém que uma pessoa do seu lado sabe que é uma prostituta, alguém com uma vida terrível, ela diz: chegou aquela mulher ali, ó. Ela é uma prostituta, uma garota de programa. Aí você: nossa, ela é uma garota de programa? Você já armou a sua defesa, né? Porque você é melhor que ela, não é? O Evangelho vai fazer o contrário conosco. Como nós dissemos no começo: Senhor, por que eu? Eu não sou melhor que ele. Foi isso que o Wesley viu, irmãos, não é? E o Wesley buscava os mendigos, as prostitutas, botava dentro do templo, e aqueles homens finos, com cabelos muito elaborados, roupas finas, eles começavam a ter nojo das pessoas que o Wesley trazia para dentro. Ele foi proibido de trazer. Então aquele lugar já não servia mais para ele. Ele tinha que andar na rua e pregar na rua. E o lugar que era para acolher as pessoas tinha nojo das pessoas, tinha asco das pessoas. Por quê? Porque eles incorreram no mesmo erro que eu e você podemos incorrer, irmão. Que nós somos melhores que os outros. E o Evangelho faz o contrário conosco. O Evangelho nos coloca na mais baixa posição e nos revela quem é Deus, quem é eu e você. Então nós realmente olhamos para Deus e somos agradecidos dos nossos pecados, porque Deus nos salvou, porque Deus verdadeiramente teve misericórdia de nós, porque se não fosse Deus, Deus teve misericórdia até em organizar nossos passos, irmãos. Onde nós nascemos. Onde nós nascemos não nos faz melhor de uma pessoa que nasceu numa condição pior que a nossa. Não nos faz melhor que um mendigo, não nos faz melhor que um morador de rua, não nos faz melhor que alguém que tem uma vida promíscua, não nos faz melhor, irmãos. Ele é um ser humano igual a cada um de nós, necessitado da graça de Deus. Por as circunstâncias da vida aconteceu coisas que levaram ele a isso, o pecado levou ele a isso. Pela graça de Deus o mal foi restringindo em você e em mim, por isso nós não chegamos a tal condição. Talvez se chegássemos teríamos consciências de onde Deus nos tirou, mais consciência de pecado, mas como nós temos alguma certa moralidade, nós temos dificuldade de entender a salvação de Deus mais do que eles. Porque ninguém precisa falar para eles que eles fazem coisas erradas. Para nós sim, é muito difícil admitir que somos iguais, não é? Porque nós nos julgamos melhores. Então há uma lição a ser aprendida com o Evangelho. Se nós nos gloriamos em Cristo. Nós não confiamos na carne. Amém? Nada que vem de nós mesmos. Então, irmãos, ser salvo deve nos levar a uma vida de humildade, não de arrogância. Deve nos levar também a desconfiar de nós mesmos. Não ter essa confiança em nós mesmos. Pode deixar que eu resolvo, sou capaz. E nos leva a ter dependência de Deus. A perceber que se não fosse Deus na nossa vida, irmãos. Foi isso que Paulo percebeu, né? Ele dizia: quem é capaz dessas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? Ele dizia: toda a nossa suficiência vem de Deus. O Filho de Deus é alguém que percebeu isso. E muitas vezes, infelizmente, por essa contaminação, essa mistura do Evangelho com coisas que não são o Evangelho, nós estamos cheios dessas porcarias dentro de nós, irmão.
de arrogância. Você é especial. Quando Deus olhou do céu e viu você, Ele disse: nossa, isso é mentira, irmãos. O Senhor Deus não olhou para você e disse assim: nossa, você é tão bonito, você faz tudo certo, você tenta me agradar, só te falta o meu filho. Não foi isso que Deus fez. Ele olhou assim para você e disse: você não presta, você não é nada, você é feio, você é terrível, mesmo assim eu te amo. Foi isso que Deus fez. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus não nos faltou com a verdade, Ele é a própria verdade. E isso nos leva a não ser arrogantes, presunçosos. Então, quando você ouve uma mensagem que vai massageando o seu ego, você é um vencedor. Às vezes você vê essa teologia maldita do coach, que é uma teologia disfarçada da prosperidade, numa modalidade nova, né? Você vai conseguir, a capacidade está em você, tudo que você precisa está em você, misturado com a confissão positiva. Levante-se dizendo: sou um vencedor, hoje eu sou capaz, eu vou conseguir. Isso é maldito, irmão. Não tem nada a ver com o Evangelho. Isso traz arrogância, prepotência, faz uma demonstração de que você é melhor que os outros. Leia o Evangelho. Você vai ver que você e eu não somos melhores do que ninguém. Somos totalmente carentes da graça de Deus. E não há nada que Deus viu de bom em nós que o agradasse. Ele colocou Cristo entre nós e Ele. Porque se não fosse Cristo entre nós e Ele, nós não seríamos recebidos, irmão. Então nós temos que ter uma vida humilde, uma vida de não ser arrogante, prepotente, julgando-se melhor que os outros. É isso que o Evangelho faz conosco, amém? Outra coisa, nós vamos perceber com a palavra de Deus e nesses versos, que nós temos um perigo aqui. Nós podemos superestimar os símbolos, né? Fazer dos símbolos maiores do que eles são. Essa é a terceira lição. Ou menosprezar os símbolos. E verdadeiramente Deus nos deixou coisa para guardar e que muitos irmãos têm abandonado. Dentre elas, o partir do pão. Que você olha para os elementos e eles lhe remetem a uma realidade espiritual. E há uma tendência de sermos desequilibrados, né? Ou nós superestimamos os símbolos e fazemos eles religiosamente, sem realidade nenhuma. É daí que vem, muitas vezes, até dizer que adoração de imagem e outras coisas. E, por outro lado, nós menosprezamos os símbolos que Deus nos deu. O batismo, o partir do pão, por exemplo. Isso é um erro grave, irmãos. E, aliás, tem irmãos que partem o pão uma vez por ano. Às vezes uma vez a cada 3 meses. Por quê? Porque eles menosprezam isso. Não, isso aí é realidade espiritual. E o símbolo remete a uma realidade espiritual. Então, nem menosprezar os símbolos, nem desprezá-los. Ter uma vida equilibrada com respeito a isso. Em quarto lugar, ter como pai Abraão, irmãos, é aprender dos exemplos da sua vida. Se na mente de Paulo, ele tem especificadamente o fato de Abraão ter crido em Deus, e que a justiça de Deus foi apropriada pela fé a Abraão. E por isso ter acontecido, a justiça de Deus foi imputada na conta dele. É isso que Paulo tem em mente. Então nós que somos filhos de Abraão, devemos andar nas pisadas de Abraão, isto é, confiar inteiramente em Deus, irmos a Deus de mãos vazias, não dependendo nada de nós mesmos, mas se apegando a tudo que Deus diz que nós temos em Cristo Jesus. A mensagem de Deus para nós é: imitem a Abraão, nesse sentido, e nós seremos abençoados com o crente Abraão.
Em quinto lugar, eu gostaria de mencionar o que nós falamos sobre a questão dos pais e dos filhos. E como nós temos sofrido com isso, irmãos. Porque se existe uma coisa que os filhos veem muito nos pais, é a hipocrisia dos pais. O fingimento dos pais. Os pais que são de dupla personalidade. Os pais que vivem de aparências. Os pais que mentem, os pais que enganam, os pais que não pagam as suas contas. É como o pai que fuma na frente do filho, tira o cigarro da boca para dizer para o filho: se eu te pegar com isso na boca um dia, eu te quebro os dentes. Não é? E algum tempo depois o filho está fumando. E é interessante que Jesus fala sobre isso, né? No capítulo 5 de João, ele fala: tudo aquilo que o pai faz, o filho semelhantemente faz. E ele está falando da relação dele com o pai dele. E de alguma forma isso expressa nossos relacionamentos entre pai e filho. E como intuitivamente os nossos filhos nos imitam. Então, irmãos, que nós possamos verdadeiramente deixar um legado de fé para os nossos filhos, para que eles nos imitem nas coisas de Deus, nas coisas da fé, nas coisas que verdadeiramente importam. É essa mensagem que Paulo está dando. Vocês são filhos de Abraão? Estudem a vida de Abraão. Vejam a fé de Abraão. Imitem os passos, as pisadas de Abraão. Jesus disse a mesma coisa para nós. Ele disse que nós deveríamos seguir as suas pisadas. Que nós deveríamos seguir as pisadas do pastor. E nós deveríamos seguir as pisadas do rebanho. Que são todos os homens que são exemplos de fé para nós. E nós deveríamos ser exemplos de fé para os nossos filhos. Na prática, não na teoria, na prática. Que os nossos filhos não nos vissem mentindo, enganando, dando falso testemunho, ludibriando os outros. Mas que verdadeiramente Cristo possa viver em nós de tal forma que nós possamos deixar esse legado para os nossos filhos. Os nossos filhos farão o que nós fazemos e nos imitarão intuitivamente. Por isso Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, leva isso adiante. O que de mim aprendeste, a presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos, para que esses transmitam a outros. Assim o evangelho vai sendo levado adiante. E por que, irmãos, nós somos tão medíocres na fé? Porque os homens que eram para ser exemplos para nós de fé passaram e nós não imitamos as suas pisadas. Os homens de Deus, de fé, de vida com Deus passaram, deixaram as marcas das suas pisadas para que nós andássemos nas pisadas da fé que eles tiveram. É isso que Paulo está falando para os cristãos judeus. Vocês são filhos de Abraão? Andem nas pisadas da fé que teve Abraão. Sejam como Abraão. Quando você lê Hebreus 11, você vê quem foi Abraão, irmãos. E ele está lá naquele ranking dos heróis da fé. A Bíblia diz que ele via a cidade que tem fundamento. E que ele era cidadão dela. Então por isso ele andava nessa terra como peregrino. Como alguém que não tinha nada. Não é? E os da fé são aqueles que andam nas pisadas que teve Abraão. E são aqueles que levam os seus filhos a pensarem deste modo e agirem desse modo pela prática. Não só na instrução teórica. Amém? Imagina um pastor que está falando sobre a fé em Cristo Jesus, sobre confiar em Deus, e no primeiro problema que acontece com ele, ele se desespera. O que nós pensamos, irmãos? Nossos filhos não estão vendo isso?
Nossos filhos não estão vendo a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de fé em Deus? Estão vendo. E esse é o motivo porque se nós fizéssemos quando se faz uma pesquisa, nós íamos ver que a maioria dos filhos de crente não tem se tornado crentes. E muitas vezes por causa dos exemplos que eles veem nos seus pais. Ainda que eles tenham a sua parcela de responsabilidade diante de Deus como indivíduos. E darão conta deles como indivíduos. E não cabe a nós entrar na vida dos outros para pensar sobre isso e ficar calculando o que aconteceu e quem é o culpado. Mas para nós mesmos como exemplo, que tenhamos uma vida de fé, para que os nossos filhos sigam as nossas pisadas de fé. Amém? E em último lugar, então, esse mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que planejou essa salvação, que incluiu todos os homens circuncisos e incircuncisos, hoje oferece a mesma oportunidade, sempre, para que nós possamos reconhecer quem nós somos, reconhecer sua santidade, reconhecer sua graça bendita, sua salvação em Cristo Jesus, ver o que Cristo Jesus fez por nós, como nós falamos aqui, que Ele morreu por causa dos nossos pecados, e que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de todas as injustiças, se nós somos crentes, e se nós não somos crentes, de uma única vez, para sempre, por todas, Ele pode tomar tudo aquilo que nós pecamos até hoje, se nós não somos crentes, e lançar no fundo do mar, e atribuir toda a justiça e santidade de Cristo a nós, num único ato, de uma única vez, somente pela fé em Jesus Cristo. E é isso que o Evangelho nos oferece, a salvação em Cristo Jesus. Se nós com o coração crermos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a nossa boca confessarmos que Ele é o Senhor de tudo, nós seremos salvos. De uma única vez, declarados justos diante de Deus. Essa é uma oportunidade que Deus dá a todos que não o receberam. Então, se você é jovem, criança, mais velho, não importa. Importa onde você passará toda a eternidade. Importa quem você é diante de Deus. Que se você não tem Cristo, você não tem nada. Você precisa de Jesus Cristo. Precisa receber a Cristo pela fé. Precisa confiar a sua vida toda a Cristo, como fez Abraão. Então, como Abraão, você crerá em Deus e Deus lhe imputará justiça. Isso será acreditado a você como justiça. Tudo aquilo que Cristo fez na cruz por você será para benefício seu agora. Todos os seus pecados serão colocados sobre Cristo na cruz de Cristo. E todos os méritos de Cristo serão colocados na sua conta. Essa é a salvação de Deus. E o que eu preciso fazer, irmão? Crer. Não, mas eu não vou precisar ir embora daqui e viver tudo certinho. Então, para aí, como eu estou vivendo certinho, Deus me receber? Não. Primeiro, crer. Os irmãos conhecem essa história, né? De um pastor que foi chamado por uma prostituta que estava no leito de morte. E ele andou vários quilômetros a pé. Quando ele chegou na casa dessa mulher, ela estava morrendo e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ela perguntou para ele. E ele disse: o que você faz? Eu sou prostituta. Disse: então... Aí ele começou. E agora? Não, mas se você andar na obediência a Deus, e se você cumprir toda a lei de Deus, e se você ter uma vida... Eu não tenho tempo, ela dizia. O que eu faço? Eu não tenho tempo para isso. E a história conta que esse homem se converteu naquele dia, porque ele viu que era pela graça
somente. E não era por mérito nenhum que o homem tinha. E como ele se deparou com uma situação que não havia tempo para nada, para nenhum mérito, e ele passava a vida dizendo para as pessoas: olha, você quer ir para o céu, faz tudo certinho que Deus vai receber você. Naquela hora não tinha tempo para isso. Aí Deus o alcançou. Ele entendeu o que está lá em Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo que Cristo fez. E é isso que Deus nos oferece: a salvação em Cristo Jesus. E se você for transformado, salvo, então começará um processo de mudança na sua vida. Automaticamente o Espírito Santo fará o trabalho em você. Terá a evidência que você se arrependeu de verdade. Amém? Terá testemunho. Mas onde começa, irmão? Começa de uma vez por todas. Amém?